A Páscoa está chegando e eu queria te convidar para a gente aprender um pouco mais desse sublime assunto. Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor chama Moisés em Êxodo capítulo 12, ele vai instituir os elementos da Páscoa e como a Páscoa deve acontecer. Essa primeira Páscoa acontece por causa da 10ª praga que está vindo sobre o povo no Egito. Aquele anjo da morte que passaria, o filho do primogênito que morreria, eles teriam que fazer alguma coisa para que os filhos de Israel também não sofressem essa praga. Então o Senhor institui a Páscoa e Deus manda eles fazerem algumas coisas. A primeira coisa que Deus manda fazer é matar aqueles animais puros e pegar o sangue deles, passar sobre os umbrais da porta, sobre as janelas, preparar as carnes do animal para que eles comessem. Deus também manda tirar o fermento de dentro das casas e produzirem pães ázimos, que são chamados os pães sem fermento. E a quarta coisa que nós temos ali, além do vinho, a bebida e o símbolo do sangue que foi derramado dos animais, nós vamos ter também as ervas amargas. Durante toda a história do Antigo Testamento, século após século, o povo, ano após ano, tem celebrado a festa da Páscoa. Quando nós chegamos no ápice da história, na vinda de Jesus Cristo, Jesus, no seu 3º ano de ministério, ele convoca os discípulos e ele chama Pedro para preparar a mesa do cenáculo. Essa é a mesa que eles fazem a ceia, por isso chamado cenáculo, que a ceia é estabelecida ali. E ele pede para Pedro, fala assim: Pedro, prepare a mesa da Páscoa. Então o que Pedro traz sobre a mesa da Páscoa? Novamente esses elementos: o pão, o vinho, símbolo do sangue derramado, lá no Antigo Testamento, as ervas amargas, e ele também traz a carne de cordeiro. Jesus Cristo, quando se senta àquela mesa com eles e eles estão desfrutando, Jesus Cristo ele separa 2 elementos dessa mesa. Ele pega o pão e ele pega o vinho. E desses 2 elementos da mesa, ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue. O que eu quero dizer com tudo isso? De que Jesus Cristo encerra a celebração da Páscoa como nós vemos dada aos judeus. E ele estabelece uma nova maneira de celebrar aquilo que se chamava Páscoa, e agora ele chama de Ceia do Senhor, para que a gente relembre a morte de Jesus Cristo. A Páscoa, para nós cristãos, é a Ceia do Senhor. Este significado que foi mudado da Páscoa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. As coisas são ressignificadas. O que Cristo quer fazer com isso? Ele quer mostrar para os judeus que ele é a própria Páscoa. Aquele cordeiro que foi morto é símbolo de quem ele é. Aquele pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento, o pão que não tem pecado. Este é Cristo, o pão da vida, o pão do céu. Como ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Aquela erva amarga que foi comida antigamente não é comida mais, porque aquela erva era símbolo da escravidão. Essa escravidão que agora os crentes não têm mais em Cristo Jesus. Que escravidão é essa? Escravidão do pecado. Todos aqueles que estão em Cristo não são mais escravos do pecado, mas agora eles são livres em Cristo, dependendo de Cristo, dependendo da ação do Espírito Santo, para lutar contra o pecado, na esperança de uma vida eterna com a ausência de pecado. Aquela carne de cordeiro não é mais comida, porque o cordeiro que foi morto ressuscitou ao 3º dia. Ele vive. Jesus Cristo está vivo. O símbolo da Páscoa é o Cristo morto e ressurreto. É a ceia celebrando a vida desse Jesus Cristo que estava ali com eles como um simples homem, mas eterno Deus em sua natureza, que morreu, mas ao 3º dia voltou à vida. Para nós, a Páscoa é Cristo. Para nós, a Páscoa é o símbolo da vida que Ele viveu, que Ele nos deu. Nós temos vida porque estamos nele. Vem celebrar a Páscoa com a gente. Você de Embu-Guaçu e aqui da região, eu quero te convidar nesse dia 19, às 7 horas da noite, sábado, nós vamos ter um especial de Páscoa aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, campus em Embu-Guaçu, na rua Carlos Sgarbi, em 696. Você está convidado, você é o nosso convidado para celebrar a Páscoa junto com a gente. Nós teremos louvores, mas também nós teremos um momento especial
de confraternização, de palavra de Deus e entender o verdadeiro significado da Páscoa. Eu te convido para esse dia. Deus te abençoe.